aparece no cenário bíblico alguém, e esse alguém, segundo Lucas, no versículo de número 11, está sofrendo de uma enfermidade, está sofrendo de uma doença, e essa doença não era uma doença física, era uma doença espiritual. Entenda que existe doença que é doença física, mas também existe doença no mundo espiritual. Prepare-se para ouvir uma palavra de Deus para a sua vida. Com ele, pastor João Paulo Ferreira. O saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que os irmãos estão de pé, eu quero compartilhar um texto sagrado. O terceiro evangelho escreveu Lucas, capítulo 13, versículo de número 12. Inserido está o texto assim: e vendo-a, Jesus chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Podeis assentar. E vendo-a, Jesus chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Antes de verbalizar a poderosa palavra do eterno Deus, eu quero deixar registrado a minha palavra de gratidão a Deus por Ele estar me proporcionando mais uma oportunidade para ser o porta-voz da sua palavra. Prove Deus nos trazer aqui nesta noite. Estamos vindo da zona sul da grande São Paulo e aqui estamos para adorar a Deus. Eu sei que lá fora está barulho, mas aqui dentro, se a gente misturar glória a Deus com aleluia, o barulho vai ser maior, em nome de Jesus. Esse texto sagrado que acabei de verbalizar aos irmãos, terceiro evangelho, escreveu o evangelista Lucas, dentro do capítulo de número 13, para ser bem preciso, versículo de número 12. Haja vista que quem escreveu esse texto foi Lucas. E quem foi Lucas? Lucas foi companheiro de algumas viagens missionárias do apóstolo Paulo. Lucas havia se convertido ao cristianismo através de uma das pregações do apóstolo Paulo. Haja vista que, para os leitores, é bem sabido que Lucas havia estudado, havia tido em vossas mãos o diploma na área da medicina. O apóstolo Paulo chamava ele de Lucas, o médico amado. E Lucas, além de ter uma profissão que para mim é uma das profissões mais belas, que é na área da medicina, Lucas recebe a graça divina. E qual foi a graça divina? Ele escreve 2 livros da Bíblia Sagrada. É bem verdade que a Bíblia Sagrada, ela é dividida em 2 partes: Antigo Testamento
e o Novo Testamento. O Novo Testamento é composto de 27 livros e o Antigo Testamento contém 39 livros. Ao todo, a Bíblia Sagrada ela é formada de 66 livros. Cada vírgula, cada pontuação, cada exclamação da Bíblia Sagrada tem um dono, tem um autor. Pastor João Paulo Ferreira, quem é o autor da Bíblia Sagrada? O autor não é o homem, é Deus. Aleluia. A Bíblia Sagrada tem um tema central, ele tem que estar no centro de tudo. Quem é o tema central da Bíblia Sagrada? O tema central é Jesus de Nazaré. Aleluia! E nós temos a maior inspiração de toda a história aqui na terra. Pastor, inspiração é? Qual é a tua inspiração? É o pregador tal? Negativo. É o cantor tal? Negativo. A maior inspiração da igreja é conhecido como Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Ele estava na criação com Deus, porque no princípio criou Deus os céus e também a terra. A terra era sem forma e vazia, porém o Espírito de Deus, ele habitava e se movimentava sobre as águas. O Espírito se movimentava é porque Deus ainda não tinha feito o homem e a mulher para que o Espírito viesse habitar. Mas olha eu aqui, olha você aqui, o Espírito Santo de Deus, ele habita neste lugar e ele está dentro de você. Aleluia! A presença do Espírito está entre nós. Eu estou dizendo que a Bíblia tem um dono. Quem é? É Deus. E aquilo que ele fala, ele cumpre. Eu estou dizendo que o tema central é Jesus. Eu estou verbalizando, dizendo que a maior inspiração minha e tua tem que ser o Espírito Santo de Deus. O fracasso de muitos lugares aí é porque Jesus já não está mais no meio, no centro. Mas enquanto Jesus estiver em nosso meio, as coisas vão fluir, as coisas vão dar certo. Pois quem manda aqui é Deus, quem opera é Ele. Aquilo que Ele quiser fazer, aquilo que Ele quiser agir, não tem fofoqueiro, não tem capilota do inferno que venha impedir o agir de Deus. Não tem. Pois bem, Lucas, ele recebe a graça para escrever 2 livros da Bíblia Sagrada, do Novo Testamento. São eles o livro de Atos dos Apóstolos, aonde Lucas vai escrever sobre o crescimento da igreja primitiva. O segundo livro que Lucas vai escrever, Márcio, é o livro que traz o seu próprio nome. Terceiro evangelho, escreveu o evangelista Lucas. Lucas não teve a graça para vivenciar milagres, como por exemplo, um belo dia Pedro viu com seus próprios olhos quando Jesus ele deu uma ordem para o vento e o vento lhe obedece. Pedro viu quando Jesus deu uma ordem para o mar e o mar lhe obedece. Lucas não teve a graça para vivenciar os milagres que Jesus fizera
há mais de 2000 anos atrás, mas Lucas recebe a inspiração divina para escrever aquilo que aconteceu em um dos milagres através do ministério do Cristo, Jesus de Nazaré. Observa que Lucas, ele vai ser bem sucinto, dizendo que Jesus está dentro de uma sinagoga. Pastor, o que era uma sinagoga? Sinagoga era uma casa levantada, uma casa erguida, segundo a cultura judaica, aonde era pregado o Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, escrito pelo patriarca Moisés. Lucas vai escrever com precisão, dizendo que Jesus está dentro daquela sinagoga, e ele faz a exposição da sua palavra, e ele passa a ensinar a sua palavra. Observa que no capítulo de número 13, que nós lemos que foi o versículo de número 12, mas observa que no versículo de número 6, Jesus começa contando acerca de um homem que tinha uma plantação de uva. Grave isso daqui. Esse homem tinha uma plantação de uva, e na sua plantação ele havia plantado uma figueira. Haja vista que a figueira, ela produz um fruto chamado figo. Jesus começa contando esta parábola acerca da figueira, e este homem, ele tinha uma plantação de uva, e ele faz questão de plantar no meio da plantação uma figueira. Figueira não tem nada a ver com uva, mas disse o dono: o vinhateiro é meu, a plantação é minha, então eu planto o que eu quero. Só que Jesus começa contando, dizendo que um belo dia, o dono deste vinhateiro, ele foi procurar fruto na figueira. Ele foi a primeira vez, olhou para a árvore, olhou para a figueira e viu que ela não tinha fruto. Ele abaixa a sua cabeça, espera mais um ano. No ano seguinte, o dono do vinhateiro olha para aquela figueira, vai procurar nela fruto e não encontra. 3 anos consecutivos, este homem vai procurar fruto na figueira e não encontra. Jesus está ensinando a sua palavra, contando esse caso. E o dono da vinhateira chamou um dos seus empregados e disse para o vinhateiro: arranca esta figueira, porque ela está aqui na terra inútil, ela não produz fruto. Arranca ela, joga ela fora. O vinhateiro olha para o dono da plantação e diz: não, meu senhor, não arranquemos a figueira, deixa ela um pouco mais aqui. O vinhateiro disse: há 3 anos eu venho procurar fruto e não encontro. Já que eu venho procurar fruto e não encontro, arranca, tira ela, lança ela fora. Mas o vinhateiro disse: não, meu senhor, não arranque não, eu vou cuidar desta figueira, eu vou escavar a terra um pouco mais, e o ano que vem você pode vir, se der fruto vai permanecer, mas se não der, nós iremos arrancar fora. Esse texto aqui é um texto caráter espiritual. Lucas, ele deixa claro o motivo, o porquê a figueira não deu fruto. Pastor, mas qual era o motivo? É porque Lucas vai dizer que a figueira era estéril. Estéril não dá fruto. Isso é segundo
a ótica humana, mas segundo a ótica divina, estéril da mãe, seja árvore ou seja criatura. Quando Deus estabelece a promessa, você pode ser estéril para o homem, mas para Deus você vai dar fruto, vai. O vinhateiro aqui, ele é símbolo do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, ele enfatiza dizendo que o Espírito de Deus, ele habita dentro da nossa alma. E eis uma questão, porque muitos estão dentro da casa de Deus e não conseguem dar fruto, dá um passo para frente e parece que deu 10 para trás. O porquê isso? A Bíblia traz o esclarecimento. Pastor, e qual é o esclarecimento? É porque tem muita gente que estão apegada nas coisas deste mundo e tem se esquecido das coisas que são do céu. Muitos estão amando mais a prata, o ouro, do que o privilégio de ter a chama do Espírito dentro da sua alma. Ainda nessa terça-feira nós pregávamos em nossa igreja local e eu verbalizava dizendo: Deus, ele é santo e ele requer do seu povo santidade. Deus não habita em casa bagunçada, não. Com Deus é sim, não. Ele é santo e ele está procurando uma igreja santa. Pastor, o que é uma igreja santa? É uma igreja separada do pecado, uma igreja que vive e ama a palavra de Deus. Pastor, eu quero dar fruto para Deus. O que eu devo fazer? Livro do Antigo Testamento, Salmo 1, está escrito: bem-aventurado. Quem é bem-aventurado? O varão. Haja vista que a palavra varão aqui é homem, mas sempre que a Bíblia fala de varão, fala também da mulher. Então o escritor, ele diz: bem-aventurado é o homem, bem-aventurado é a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer, e o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto fizer vai prosperar, mas não aparte da tua boca a palavra. Fica com a palavra, ama a palavra. A presença de Deus está entre nós. Pelo poder da palavra, as portas vão ser abertas hoje, vai. Pelo poder da palavra, o Senhor vai fazer um milagre lá dentro da tua casa. Aquilo que você tem colocado diante do altar de Deus, pela palavra, Deus, ele vai agir. Você lembra daquele centurião romano? Um dos seus empregados está entre a vida e a morte, está doente, encamado. Ele vai até a procura do Cristo, rogando-lhe que Jesus fosse até a sua casa, para que curasse um dos seus empregados. Os judeus chamam Jesus, disseram: esse homem aí, ele nos patrocinou a construção de uma das sinagogas aqui em Cafarnaum. Atende ele.
o centurião romano. Jesus atende aquele centurião, e aquele homem, ele verbaliza dizendo assim: Jesus, um dos meus empregados, ele está na minha casa, sobre a cama, está doente, e eu quero que o Senhor vá na minha casa e cure ele. A resposta de Jesus foi imediata. A resposta dele foi: eu irei na tua casa, eu irei lá e darei saúde ao doente. Aquele homem foi tomado de uma fé extraordinária, e ele está sendo movido pela fé e pela palavra. Ele olha, pensa e disse para Jesus: mestre, pensando bem, não é necessário o Senhor ir na minha casa. Jesus diz: por que não? Aí ele fala: eu tenho autoridade aqui em Cafarnaum, eu sou o centurião aqui desta cidade, eu tenho 100 homens, soldado, eu carrego uma autoridade que vem lá de Roma, eu sou um homem de autoridade. Eu digo a alguém vai, ele vai, digo a alguém vem, ele vem. Mas pensando bem, Jesus, eu não sou digno que tu entre debaixo do meu telhado. O que é isso? Ato de humildade. Tem pessoas que querem se achegar a Cristo com o nariz empinado, acha que só Ele é o santarrão, acha que só Ele tem, despreza quem não tem. Você pode chamar a atenção do homem, mas a atenção de Deus só é para quem é humilde, humilde. Jesus mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então o centurião disse: não precisa que o Senhor vá na minha casa. E Jesus disse: então tu queres o que eu te faça? Aí ele disse: diga somente uma palavra. Diga somente uma palavra, porque eu creio que o milagre vai acontecer dentro da minha casa. Eu estou a pregar não a minha, mas eu estou a pregar a palavra de Deus. Deus nos trouxe aqui. Tem pessoas aqui que está cultuando a Deus, mas só Deus sabe a turbulência que está lá dentro da tua casa. Só Deus sabe a aflição que você está vivenciando no dia chamado hoje. Mas não se preocupe, por quê? Porque o Deus que revela por meio da sua palavra está entre nós, e a mão dele vai te pegar nesta noite. Deus, ele vai te levantar, vai. Deus, ele vai trazer renovo, vai. Enquanto eu estou a pregar, Deus está agindo neste lugar. Deus está agindo na tua vida. Pastor, o que é que eu devo fazer? Levanta uma, não levanta duas mãos, e adoremos aquele que vive e reina para todo sempre. Adoremos a Ele nesta noite. Aleluia. Lucas 13, versículo de número 10. E ensinava no sábado. Quem ensinava? Jesus. Em uma das sinagogas. Observa que Jesus está ensinando a sua palavra na sinagoga. Sinagoga, eu já disse que era uma casa feita pelos judeus, aonde pregava-se o Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. Então Jesus está ensinando a sua palavra. Ele fala sobre a parábola da figueira estéril, a partir do versículo de número 6. Mas observa que no versículo
de número 12, que foi o texto que eu fiz questão de ler, aparece no cenário bíblico alguém, e esse alguém, segundo Lucas, no versículo de número 11, está sofrendo de uma enfermidade, está sofrendo de uma doença, e essa doença não era uma doença física, era uma doença espiritual. Entenda que existe doença que é doença física, mas também existe doença no mundo espiritual. Aquilo que é físico, combatemos com aquilo que é físico. Como por exemplo, se você tiver com uma dor na sua cabeça, automaticamente você vai tomar um dipirona de 500 miligramas ou um Doflex, porque contém dipirona, porque você sabe que a dipirona ela vai abaixar a sua pressão, e de repentemente a dor que estava sobre a sua cabeça vai sair. Mas se a dor na cabeça for uma doença maligna, só sai através da unção de Deus. Aleluia! Então esta mulher aparece no cenário bíblico, uma mulher, e essa mulher está sofrendo há 18 anos. Ela não andava normal como nós andamos, não. Ela andava encurvada. Por quê? Porque havia um espírito de enfermidade na sua coluna. Ela andava sempre encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Ela não podia de modo algum andar como alguém decente, não. Os judeus condenavam quem era defeituoso, achava que era uma maldição que carregava dos seus pais. Mas Jesus está ensinando a sua palavra, e o versículo em que nós lemos, que é o versículo de número 12, está escrito: e vendo-a, quem viu? Jesus viu uma mulher dentro da sinagoga. Jesus olha para aquela mulher, e está escrito: e vendo-a, Jesus chamou a si. Observa que primeiro Jesus vê, segundo, Jesus chamou para si. Quando Jesus avista aquela mulher, ele chama, ela se aproxima, e que quando ela se aproximou, Jesus disse assim: mulher, tu estás livre da tua enfermidade. Ele disse: estás livre da tua enfermidade. Versículo de número 13. Ele coloca as suas mãos sobre a mulher, e está escrito: a mulher que antes era curvada, ela endireitou-se. O espírito que oprimia saiu, e está escrito que ela passou a glorificar a Jesus de Nazaré. Eu confesso que eu não escolhi esse sermão pelo um acaso, não. A todo tempo estou sendo guiado por Deus e pela sua palavra. Mas Deus me trouxe aqui com a sua genuína palavra, para verbalizar com muita convicção que Ele não perdeu o controle da tua vida. Por quê? Porque Ele está te vendo.
Ele conhece o teu estado, e nesta noite Ele está te chamando para si, e a palavra dele é: não temas, pois a minha mão está indo ao teu encontro nesta noite. Eu sou o Senhor que te levanto, eu sou o Senhor que se revelo para vós, e digo: não temas, porque estou agindo no meio de vós. Aleluia! A mulher recebe o milagre, e que quando ela recebeu o milagre, o que foi que aconteceu, pastor João? Versículo de número 14. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, olha só a expressão, indignado, ou seja, indignando, porque Jesus curava no sábado. E disse o principal da sinagoga à multidão: 6 dias há em que se pode trabalhar, e logo hoje, sábado, ela veio para ser curada, logo no dia de sábado. Quem era o príncipe da sinagoga? Era o líder. Hoje, século 21, seria o pastor local da sinagoga. Então, o príncipe da sinagoga, que quando viu aquela mulher, que há 18 anos estava atrofiada, em vez do camarada se alegrar com a vitória da irmã, está escrito que ele ficou indignado, ele ficou furioso. Irmão, Deus levanta quem Ele quer, Deus cura quem Ele quer. Quem quiser virar a cara, que vire, mas se Deus te escolheu, você está escolhido. Aleluia! O que tem de pessoas que estão parando o seu ministério porque fulano não gosta de você, porque fulano falou isso de você. O importante, quem te chamou é fiel. O importante foi Deus que te chamou. Ergue a tua cabeça, deixa querer. Quem ficar indignado que fique, mas você estamos debaixo da promessa. Então o príncipe da sinagoga tomou a palavra indignado e disse: 6 dias há em que se pode trabalhar, e essa mulher veio receber a sua cura logo no dia de sábado. Agora olha só a resposta de Jesus para o príncipe da sinagoga. Disse-lhe Jesus assim, versículo de número 15: respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse-lhe: hipócrita. Olha que palavra. Jesus disse para o líder da sinagoga: você é hipócrita. Mas por que eu sou hipócrita? Jesus disse: porque no dia de sábado você não leva na manjedoura o teu boi para beber água, e não convinha que eu, Jesus, curasse esta mulher, que também é filha de Abraão, tem a promessa. Há 18 anos Satanás havia aprisionado ela, não convinha que eu também o curasse. Aleluia! Aquele homem ficou envergonhado, abaixou a sua cabeça. Enquanto aquele homem abaixava a cabeça, aquela mulher enaltecia a Jesus. Todos dentro da sinagoga passaram a glorificar a Jesus de Nazaré. Aleluia! Jesus, ele manda no templo. Segundo a cultura judaica, guardava o sábado, mas Jesus curava no sábado, Jesus curava no domingo, curava na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Quem fez o tempo, quem fez a hora, foi Ele.
Portanto, nesta noite, grave esta fala. E vendo-a o Senhor, quem viu Jesus? Viu quem? A mulher. Quando ele olha para a mulher, ele sabia o estado dela. Há momento na nossa vida que passamos por uma escassez tão grande, que pensamos que Deus não está nos vendo. Mas Ele não perdeu os olhos de ti. Ele está olhando para você, para mim, 24 horas. Pastor, o que é que eu devo fazer? Continue confiando em Deus e na sua palavra. Hoje você pode estar sofrendo, mas amanhã você vai estar cantando. Hoje você pode estar andando negativamente, mas dentro de poucos minutos você vai andar positivamente, porque a palavra de Deus, ela tem o poder de nos levantar. A palavra de Deus tem o poder de nos erguer, e pela palavra nós iremos chegar aonde Jesus ele quer. Diga comigo: a minha casa está debaixo da onipotente mão de Deus. Jesus ele cuida nos pequenos detalhes da nossa vida. Lucas 13, versículo 16. E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que era feita por Jesus de Nazaré. Jesus chamou para si a mulher, pôs as mãos sobre ela e liberou uma palavra. E a palavra foi: mulher, estás livre da tua enfermidade. O milagre já está na sua boca. Pastor, qual é? A palavra. Profetize a palavra. Fale da palavra. Por mais que a circunstância diga não, profetiza um milagre, porque Deus ele faz acontecer por meio da sua palavra. O que é que está faltando? Não sei. Usa a palavra. As coisas têm dado errado sobre a sua vida. Usa a palavra, profetiza o milagre. Pastor, eu não estou vendo. Isso mesmo. A fé está fundamentada naquilo que você não vê, mas é a confiança daquilo que você espera. Profetiza a palavra. Fale da palavra. Lâmpada, já estou encerrando, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Você lembra de Elias? Segundo a minha palavra, não vai chover. Seja alguém corajoso no mundo espiritual e use a palavra. A palavra é maior do que as enfermidades. A palavra é maior do que toda maldição. A palavra de Deus é maior do que todos os demônios. O profeta Isaías disse: agindo Deus, operando Deus, quem é que poderá impedir? Ninguém poderá impedir quando Deus age por meio da sua palavra. 3 minutos para concluir. E eu concluo dizendo as palavras do Cristo para esta mulher que há 18 anos estava presa.
a fala do Cristo foi: mulher, estás livre da tua enfermidade. O jugo que você o carregava, Deus está te dando liberdade aqui nesta noite. Todo jugo está caindo por terra, porque está escrito: seu filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Que a graça do eterno Deus permaneça sobre todos, e todos saia daqui embargado pela palavra de Deus. Diga amém. Amém. Gratidão ao pastor Jorge por ceder o seu altar para propagar a palavra de Deus. Deus abençoe cada irmão aqui presente nesta noite, e confesso, foi um prazer estar convosco e poder cultuar o nosso Deus junto para a glória de Deus. Deus abençoe. Gostou? Deixe seu like.